Então abram aí, Salmo 19, versículos 7 até o versículo 14, Salmo de Davi. Diz o seguinte a palavra do Senhor, versículo 7, Salmo 19: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo. Em os guardar, há grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Até aqui, até o versículo 14. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, conforme nós dissemos no início do nosso trabalho, a gente vai voltar a esse texto que nós temos diante de nós, Salmo 19. De certa forma, retomando o estudo que a gente começou a fazer finalzinho de junho, mas infelizmente a gente acabou não dando prosseguimento a ele. Então, o que é que nós temos aqui diante de nós? O que é que nós vemos aqui na palavra do Senhor? A gente vê, sobretudo nesse trecho que vai do versículo 7 até o versículo 9, a visão, a postura que Davi ele tinha em relação às Escrituras Sagradas, em relação à palavra de Deus. E aqui a gente deve fazer essa observação. Aqui a gente deve dar esse detalhe. Quando Davi ele escreve esse salmo, sobretudo quando ele nos traz todas essas palavras, onde ele descreve a excelência e a suficiência da palavra, ele não tinha, como nós temos hoje, toda a Bíblia composta, Antigo e Novo Testamento. Muito pelo contrário, ele só tinha uma parte, a parte inicial do Antigo Testamento, que era a revelação de Deus especial que ele estava dando ao seu povo, que ele estava em processo de doação quanto ao seu povo. Viriam outros livros, Deus levantaria outros profetas, chegaria o Novo Testamento e somente aí a consumação da revelação da vontade do Senhor, da palavra do Senhor. Contudo, através desse texto, a gente observa justamente isso. A gente observa o apreço, a gente observa o valor, a gente observa a valorização que Davi ele dava à palavra, que Davi ele dava às Escrituras Sagradas, aquilo que nós chamamos de revelação especial de Deus, revelação especial do Senhor. Inclusive, no primeiro estudo que nós tivemos, a gente fez essa observação. Existem dois aspectos através dos quais Deus ele se revela. Aquilo que a gente chama de revelação geral de Deus, que é aquela que ele faz de si mesmo através das coisas que foram criadas. E nesse próprio Salmo 19, versículos de 1 até o versículo 6, Davi ele faz destaque nesse sentido. Contudo, a revelação de Deus não é apenas geral. A revelação de Deus também ela ocorre no seu sentido especial, que é quando Deus se revela através da sua palavra, mostrando quem ele é, mostrando o que ele faz, em especial o seu plano salvador, em especial o seu plano redentor. E isso a gente observa logo nas primeiras páginas, nos primeiros capítulos das Escrituras Sagradas, ali no livro de Gênesis. Então, quando a gente trabalha essa questão da revelação de Deus, a gente deve ter em mente esses dois aspectos, mediante os quais Deus ele se revela. No seu sentido geral, através das coisas que foram criadas, é uma revelação que não tem poder salvador, mas também Deus se revela no seu sentido especial, em sua palavra. Agora sim,
com poder salvador, com poder regenerador. Então, a gente está atento aqui nesse trecho às considerações que Davi faz em relação a essa palavra. Sobretudo, conforme nós falamos, versículos 7, versículos 8 e também o versículo de número 9. É interessante porque nesses 3 versos, Davi ele faz 3 afirmações em relação à palavra do Senhor. Em primeiro lugar, ele faz 6 descrições quanto à palavra. Depois, ele nos dá 6 características em relação à palavra do Senhor, e também ele nos dá 6 efeitos que a palavra de Deus ela gera e gera em nossas vidas. Já pensaram, meus irmãos? Já consideraram, minhas irmãs, essa perspectiva que Davi ele tinha da lei de Deus, da lei do Senhor? Ele fala dela de 6 formas, ele mostra 6 características, e aí ele mostra também 6 efeitos que a Bíblia Sagrada elas geram e geram em relação às nossas vidas. Então, dessas 6 declarações, dessas 6 afirmativas, dessas 6 características, desses 6 efeitos, a gente já considerou pelo menos 3 no nosso estudo. O primeiro deles, a gente encontra aí no versículo 7, a parte inicial do versículo 7. Veja o que Davi diz aqui, ó: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então, ele mostra aqui a palavra de Deus como a sua lei, aqui no sentido como o manual de vida que Deus tem para todos nós que somos seres humanos. Então, quando ele fala aqui lei do Senhor, entenda-se isso, o manual de vida que a Bíblia se constitui para cada um de nós. E aí ele descreve a característica, ou pelo menos uma das características dessa lei do Senhor. Ele diz, ela é perfeita. Aqui o perfeito no sentido de ser completo. Então, a gente não tem necessidade nem de acrescentar, nem de tirar nada das Escrituras Sagradas. Ela já é o nosso manual de vida, o manual perfeito, o manual completo, onde a gente encontra tudo aquilo que Deus ele revela de si mesmo, bem como tudo aquilo que Deus ele requer e requer de nossas vidas. Então, veja, ele descreve a palavra como a lei do Senhor, o nosso manual de vida. Ele fala acerca de uma das características dessa palavra, ela é perfeita, e ele também no versículo 7 aponta para um dos efeitos, um dos resultados que a palavra de Deus ela promove em nossas vidas. E o que é? Restaura a nossa alma, aqui no sentido de transformar o nosso coração, transformar o nosso ser. Então, quem de fato nos transforma, quem de fato nos muda, é Deus operando através das Escrituras, é Deus operando através da sua palavra. É a primeira afirmativa que ele faz. Mas não só essa, ainda no versículo 7, ele nos dá uma segunda afirmativa quanto às Escrituras. Olhem só o que ele nos diz. Ele fala: o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Aqui ele compara a palavra de Deus como o testemunho de Deus. E nesse sentido, as Escrituras, meus irmãos, nesse sentido, as Escrituras, minhas irmãs, elas dão o testemunho de quem é Deus e daquilo que Deus ele requer de cada um de nós. Então, quando nós olhamos para a palavra, a gente deve ver também dentro dessa perspectiva. Que perspectiva? O testemunho que Deus dá de si mesmo, o testemunho que Deus dá acerca daquilo que Ele quer para as nossas vidas. E aí, Davi ele complementa, mostrando uma outra característica deste testemunho de Deus, ou seja, das Escrituras, ou seja, que esse testemunho ele é fiel. A palavra fiel aqui no sentido de ser confiável. Então, a gente pode de fato crer. Então, a gente pode de fato descansar em tudo aquilo que a palavra de Deus testemunha, seja em relação a Ele, Deus, seja em relação à sua vontade quanto às nossas vidas. E ainda, nessa segunda descrição aqui, Davi, ele mostra um outro efeito que a Bíblia, ela gera nas nossas vidas, ou seja, dá sabedoria a quem? Aos simples. A palavra simples aqui significa ingênuo, é aquela pessoa que não tem muita capacidade de discernir entre o bem e o mal. Contudo, a partir das Escrituras, ela recebe conhecimento, ela recebe entendimento, ela recebe sabedoria. Então, a segunda afirmativa que Davi faz da lei do Senhor. Mas não só isso, ele nos mostra aqui uma terceira, e nós vimos isso no nosso último estudo, e nós a encontramos no início do versículo 8. Olhem só o que nos diz aí, Salmo 19, início do versículo 8.
olha só o que Davi ele fala aqui. Olhem só: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. A palavra preceitos aqui tem a ver com as regras que Deus nos dá através da sua palavra, de como nós devemos nos conduzir, de como nós devemos nos comportar, daquilo que a gente deve crer. Então a Bíblia também é isso para nós, é o conjunto de regras que Deus nos fornece, é o conjunto de regras que Deus nos dá. E Davi aponta para uma outra característica da palavra de Deus dentro dessa perspectiva, ou seja, ela é reta, ela é correta, sem desvio. Então, quando você se volta para a palavra e que você a enxerga como regra de vida, e quando você se submete às suas regras, você pode ter certeza de uma coisa, você pode ter convicção de um fato: você vai andar sempre no caminho, e no caminho da retidão. Então era essa a visão que Davi também ele tinha. E por fim, ele mostra um outro efeito que a Bíblia ela promove nas nossas vidas. Conforme ele diz aqui, ela alegra o nosso coração, satisfaz a nossa alma, satisfaz o nosso interior. E a gente vê isso, meus irmãos, a gente percebe isso, minhas irmãs, no sentido prático das nossas vidas, a promoção que a Bíblia dá de alegria, de satisfação aos nossos corações. Muitas vezes a gente está triste, muitas vezes a gente está abatido, muitas vezes a gente está abalado, e aí quando a gente se volta para a palavra, Deus ele reanima a nossa fé, Deus ele gera satisfação em nossas vidas. Por quê? A palavra tem essa capacidade, porque a palavra tem esse poder. Então, meus irmãos, então minhas irmãs, foi isso que nós vimos resumidamente no estudo anterior que nós tivemos finalzinho de junho. Essas 3 declarações que Davi faz da palavra, mostrando que ela é a lei do Senhor, mostrando que ela é o testemunho do Senhor, mostrando que ela é os preceitos do Senhor. Mas não só isso, essas 3 características que Davi ele descreve quanto à palavra: ela é perfeita, ela é fiel e também ela é reta. Mas não só isso, Davi mostrando 3 efeitos que elas geram em nossas vidas: transforma o coração do homem, concede entendimento às pessoas ingênuas e também satisfaz a nossa alma, alegra o nosso coração. Então, 3 descrições da palavra, 3 características da palavra e 3 efeitos da palavra, conforme a narrativa de Davi. Então, na noite de hoje, passada essa revisão, o que é que a gente vai ver? A gente vai ver as outras 3 afirmativas que Davi faz aqui da palavra no Salmo 19, seguindo essa mesma sequência, seguindo essa mesma perspectiva. Ele dá 3 descrições do que é a palavra para ele, ele mostra 3 características dessa palavra e ele destaca mais 3 efeitos, 3 resultados desta palavra. Então, é nisso que a gente vai concentrar a nossa atenção na noite de hoje, aprofundando aqui o nosso conhecimento em relação ao Salmo número 19. Então, a gente vai trabalhar o primeiro ponto e aí a gente vai parando no final de cada um deles, para que a gente possa estar aqui ouvindo, escutando os irmãos, ok? Então, em primeiro lugar hoje, qual é a 4ª afirmativa? Qual é a 4ª descrição que Davi faz da palavra? Está aí, meus irmãos, versículo 8, parte B do versículo 8, Salmo 19, parte B do versículo 8. Diz o seguinte a palavra do Senhor: o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Então, o que é que a gente percebe aqui? Então, o que é que a gente aprende aqui? Que a palavra de Deus, meus irmãos, as escrituras sagradas, minhas irmãs, ela é clara e proporciona iluminação. As escrituras sagradas, elas são claras e elas proporcionam iluminação. Então vamos ver, vamos nos deter aqui nesse trecho da palavra. Em primeiro lugar, o que é que Davi queria dizer quando ele falou mandamentos do Senhor, referindo-se às escrituras sagradas, referindo-se à palavra do Senhor? Mandamento do Senhor aqui, meus irmãos, minhas irmãs, aponta para a autoridade da Bíblia, aponta para a autoridade das escrituras sagradas, até então que Davi ele tinha conhecimento. E o que é que a gente percebe através dessas palavras? O que é que a gente percebe através dessa afirmação? Que a Bíblia, ela não é um livro de sugestões, mas essencialmente falando, a Bíblia é um livro de mandamentos.
um livro de ordens. Isso é importante a gente considerar, isso é importante a gente saber. Via de regra, as pessoas elas têm uma visão equivocada, vê as sugestões que a Bíblia dá, as sugestões que a palavra de Deus nos dá. Não, meus irmãos, não, minhas irmãs, a Bíblia não é esse livro de sugestões que a gente deve fazer ou não, se quisermos ou não. Não, a Bíblia é um livro de ordens, a Bíblia é um livro de mandamentos. Mandamentos de quem? Do próprio Deus. Mandamento de quem? Mandamento do próprio Senhor. Então, aquelas pessoas que tratam com seriedade a Bíblia como esses mandamentos de Deus, como esses mandamentos do Senhor, elas acabam desfrutando de tudo aquilo que Deus promete através da obediência. O contrário também é verdade. Se você se rebela, se você se insurge contra a palavra, você também vai receber os resultados disso. No caso, não bênçãos, mas, muito pelo contrário, maldições. Então, é dentro dessa perspectiva que também a gente deve enxergar. É dentro dessa visão que também nós devemos considerar a palavra do Senhor. Ela nos dá suas ordens, ela nos dá os seus mandamentos. Quando nós acolhemos essas ordens, quando nós acolhemos esses mandamentos, nós somos beneficiados. Por outro lado, quando nós rejeitamos estas ordens, quando nós rejeitamos esses mandamentos, a gente vai colher também as punições em virtude disso. Por quê? Porque a palavra de Deus é um livro de ordens e obrigações que Deus ele coloca e coloca para cada um de nós. Olhem só, meus irmãos, olhem só, minhas irmãs, o que a gente encontra lá no livro de Deuteronômio. Abra aí, por favor, livro de Deuteronômio, capítulo 30, só para a gente ver como a gente deve encarar a Bíblia também dessa forma. As ordens que Deus nos dá. É por isso que a gente encontra muitos imperativos na Bíblia. O que é um imperativo? É uma ordem que você não deve discutir, que você não deve questionar. E quando a gente se volta para a palavra, a gente vai encontrar várias dessas ordens. Por exemplo, o Decálogo, os 10 mandamentos, 10 ordens que Deus nos dá. E quando você vai observar as palavras de Cristo, muitas ordens. Os ensinos apostólicos, muitas ordens. As exortações proféticas, muitas ordens. Então você encontra na Bíblia essas ordens. Por isso, Davi diz, os mandamentos do Senhor, as ordens de Deus, as obrigações que Ele coloca para cada um de nós. Então, olhem só aqui, Deuteronômio capítulo 30, versículos 15 até o versículo 19. Só para a gente contextualizar aqui essa passagem. O povo de Israel estava prestes a entrar na terra prometida, 40 anos peregrinando no deserto. E aí havia toda uma geração que não tinha tido acesso à lei de Deus, porque não tinham nascido ainda ou eram pequenos. E aí essa geração está prestes a entrar na terra prometida. Então, o que é que Moisés faz? Repete toda a lei, pelo menos naquilo que era essencial. E quando ele está próximo a morrer, quando o povo está perto de entrar na terra prometida, ele chama a atenção do povo. Em que sentido? Que o povo considerasse os mandamentos do Senhor. Em que sentido? Que o povo considerasse as ordens que Deus havia prescrito para eles e que Moisés acabara de lembrar ou de ensinar, no caso para aqueles que não tinham tido ainda acesso a ela. Então, vejam aí, Deuteronômio capítulo 30, versículos 15 até o versículo número 19. Olhem só o que Moisés aqui diz para os israelitas. Ele assim fala: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Então, isso estava baseado em quê? Vai falar o versículo 16. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno. Que mandamento é? Que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos. Veja, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para a possuí-la. Percebe, meus irmãos, que a vida e o bem estava atrelado a uma coisa ou a várias coisas. Quais são essas várias coisas? Relacionamento com a palavra, de andar, de observar, de escutar, de seguir. Então, se o povo encarasse, no caso o povo de Israel, com seriedade, se o povo de Israel encarasse com fidelidade tudo aquilo que Moisés havia ensinado, as exigências de Deus para eles, então
o bem sobreviria às suas vidas. Era essa a condição, era essa a prerrogativa. Por quê? Aquilo que nós falamos, conforme Davi fala no Salmo 19, a Bíblia é um livro de ordens, e Deus as resume aqui para o seu povo. Mas não só isso, versículo 17, olhem só: porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para a possuíres. Veja que aqui é o contrário do que a gente considerou no versículo anterior. Ali estava sendo prometida a vida, prolongamento de vida, longevidade de vida. Aqui não. Por quê? Caso o povo desobedecesse a palavra do Senhor. E aí ele resume, olha só no versículo 19: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. E o escolher a vida aqui era assumir um compromisso com Deus. O escolher a vida aqui era assumir um compromisso com a palavra de Deus. Em que sentido? Sujeição e obediência. Foi aquilo que eu falei. A palavra de Deus não é um livro de sugestões, de ordens, de mandados que Deus ele concede a cada um de nós. Então, nesse primeiro momento, aqui do versículo 8, parte B, o que é que Davi faz? Ele descreve a palavra como mandamentos do Senhor, conjunto de mandamentos. Mas não só isso, Davi também aqui, ele descreve uma outra característica da palavra do Senhor dentro desse conjunto de mandamentos. Olhem só o que Davi fala: o mandamento do Senhor é puro, veja, e ilumina os olhos. Então, veja, os mandamentos do Senhor, eles são o quê? Eles são claros. A palavra pura aqui, meus irmãos, significa claro. A palavra pura aqui significa claro. Então, o que é que isso nos ensina? Os mandamentos do Senhor, aquilo que Deus requer de nós, as suas ordens, na sua maioria, elas não são complexas, elas não são difíceis de entender, elas não são difíceis de aprender. Fica muito claro, muito patente o que é certo e o que é errado, o que devemos fazer, o que nós não devemos fazer. Existem coisas sim complexas na Bíblia, existem coisas de certa forma obscuras na Bíblia, mas no que tange aquilo que Deus requer de nós, no que tange aquilo que Deus ele determina para nós, não, está tudo muito resumido, está tudo muito definido, está tudo muito claro. E é nesse sentido que Davi diz que o mandamento do Senhor ele é puro. Puro aqui não é no sentido de limpeza, puro aqui é no sentido de clareza. Então qualquer pessoa sabe, por mais letrada que ela seja, qualquer pessoa sabe, por mais ingênua que ela seja, discernir entre aquilo que a Bíblia ensina, vendo aquilo que é certo, vendo aquilo que é errado. Pode até ser, isso acontece, que a pessoa não queira se sujeitar, que a pessoa não queira obedecer, que a pessoa não queira se subordinar. Mas quando você olha, por exemplo, os mandamentos do Senhor: não matarás, fica claro, o caminho da morte, do assassinato é errado. Não precisa você ser muito inteligente, não precisa você ter muita compreensão para entender isso. Então, é nesse sentido, repito, que as ordens de Deus, elas são puras, puras no sentido de serem claras, puras no sentido de serem claras. Olhem só o que o salmista fala lá no Salmo 119, dentro desse sentido. Salmo de número 119, versículo 130. Essa clareza das Escrituras. Salmo 119, versículo 30. Salmo 119, versículo 30. Isso. Desculpa, versículo 130. Um pouco mais adiante. Salmo longo, né? Versículo 130. Olha só que não tem coisa muito complexa na Bíblia, pelo menos nas suas ordens. Muito claro, muito patente. Veja, Salmo 119, versículo 130. Olhem só: a revelação das tuas palavras esclarece, veja, e dá entendimento aos simples. Então, a Bíblia é para pessoas simples. A Bíblia é para pessoas simples. Aqui me veio à mente
né, o período que antecedeu a Reforma Protestante, e na verdade até parte da Reforma Protestante, onde o que foi que aconteceu? A Igreja Romana se arrogou no direito de ter a Bíblia como a sua propriedade, e ninguém podia interpretá-la senão os párocos, senão os sacerdotes, senão os padres, e só eles, conforme se ensinava até então, detinham o conhecimento, a verdadeira iluminação para poder ensinar a palavra. Não. A Reforma Protestante se ocupou justamente nisso, dar a palavra, dar acesso à palavra às pessoas, para que elas pudessem ler na sua própria língua, para que elas pudessem interpretar, para que elas pudessem aprender e as pessoas pudessem ter acesso à revelação de Deus. Agora, com isso, queria deixar isso bem claro. Não significa dizer, repito, que não há coisas complexas, não há coisas difíceis. Há sim. Agora, no que tange os mandamentos, as ordens de Deus, na sua maioria, elas são claras. E a gente consegue discernir, a gente consegue entender. E aqui o salmista fala de maneira muito clara. Ela dá entendimento às pessoas que são mais simples. As pessoas que são mais simples. Então, em primeiro lugar, aqui no verso 8, parte B, Davi, ele fala o que é a palavra para ele, mandamentos do Senhor, ou seja, conjunto de ordens que Deus lhe dava. Davi, ele aponta para uma característica da palavra, ela é pura no sentido de ser clara, as pessoas podem compreender e entender, mas não só isso, Davi, ele coloca aqui um outro efeito que a Bíblia ela gera, e por isso ele diz, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Qual é o resultado? Qual é a consequência? A Bíblia nos traz iluminação, a Bíblia nos traz compreensão, a Bíblia nos traz entendimento. É nesse sentido que Davi aqui ele está falando, onde existem trevas morais, onde existem trevas espirituais. Quando você chega, meu irmão, quando você chega, minha irmã, com a palavra, então seu entendimento se abre, chega a luz, chega a compreensão, e você passa a entender o propósito e a vontade de Deus em relação à sua vida. Então, a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, elas têm sim essa capacidade, levar luz onde há trevas, levar entendimento onde há incompreensão, para que assim entendamos a real vontade, o real propósito de Deus em relação às nossas vidas. É o que o salmista fala no Salmo 119, versículo 105. Abra aí mais uma vez, Salmo 119, versículo 105. Olha só o que ele fala aqui, versículo 105. Olha só o que ele diz aqui, Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, veja, e luz para os meus caminhos. É assim que acontece, meus irmãos. E é interessante que você percebe isso até mesmo ao longo da sua caminhada cristã. Quando você é novo convertido, e a gente passa por isso, a gente tem aquele conhecimento bem básico da palavra, e muitas vezes a gente tropeça, muitas vezes a gente não entende as coisas, muitas vezes a gente age de maneira equivocada, mas na medida que você vai aprendendo a palavra, que você vai recebendo luz, que você vai recebendo entendimento, a sua mente vai se abrindo, e aí você vai entendendo aquilo que está dentro da vontade do Senhor, e aí você vai tendo a razão de como você deve se comportar para agradar a Deus, e aí você vai aprofundando cada vez mais a sua comunhão com o Senhor. Tudo isso é fruto de luz, de entendimento que a palavra de Deus ela produz. É por isso que quando a gente cresce espiritualmente, a gente tem que crescer na palavra. Se a gente não cresce na palavra, se a gente não cresce nas Escrituras Sagradas, a gente não consegue ter o entendimento das coisas de Deus. E aí a gente fica sempre agindo como alguém que não tem maturidade, fica sempre agindo como alguém que às vezes até nem é salvo. Por quê? Falta essa maturidade. E ela vem como? Pela palavra, pelos mandamentos do Senhor, que são puros, claros e que fazem o que conosco? Iluminam os nossos olhos, iluminam as nossas mentes, nos dão entendimento de quem é Deus e daquilo que Deus ele requer para nós. É interessante porque quanto mais a nossa iluminação ela se abrange quanto às Escrituras, mais a gente vai tendo noção das benditas promessas, das benditas esperanças que Deus ele tem reservado para cada um de nós. Olhem só, meus irmãos, olhem só, minhas irmãs, o que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 15. Abram aí, por favor, Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4. É por isso que a gente não pode, jamais descansar quanto ao nosso progresso,
progresso em termos de conhecimento bíblico, conhecimento da palavra. Se a gente conhece hoje, meus irmãos, amanhã a gente tem que conhecer um pouco mais, depois de amanhã, um pouco mais do que a gente vai aprender amanhã, e assim sucessivamente falando. E é interessante porque quando você percebe a nossa realidade, a gente tem tanto recurso, a gente tem tanto meio, a gente tem tantas formas hoje de aprender a palavra, seja por coisas que a gente observa na internet, seja por livros que são disponibilizados, enfim, são tantos recursos para a gente aprofundar o nosso conhecimento, para que a gente possa ter mais luz, para que a gente possa ter mais entendimento do Senhor. E eu lhes digo uma coisa com toda certeza: quanto mais isso acontece, mais a nossa esperança quanto à eternidade, ela se firma, ela se fortalece, ela se enraiza nas nossas vidas. Olha, por exemplo, o que o apóstolo Paulo fala aqui nesse trecho, Romanos capítulo 15, versículo 4. Olhem só. Veja o que Paulo diz aqui, ó: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então, aquilo que Deus revelou de maneira especial foi para nós. Para quê? Para o nosso ensino, para a nossa instrução. Veja, com que finalidade? A fim de que, pela paciência, veja, e pela consolação das Escrituras, tenhamos o quê? Esperança. Tenhamos esperança. Então veja que a nossa esperança, ela está diretamente baseada no nosso entendimento da palavra. Quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente aprende, mais a gente adquire esperança quanto à consumação da nossa salvação. É por isso que muitas pessoas hoje, e quando eu falo muitas pessoas, eu me refiro àquelas que se dizem cristãs, às vezes estão assoladas e mergulhadas na ansiedade, na preocupação, na inquietação. E quando você conversa com essas pessoas, você vê facilmente, são pessoas que muitas vezes não estão tão aprofundadas na palavra como deveriam estar, não estão tão apegadas com as Escrituras como deveriam estar. E aí, quando isso acontece, a desesperança, o desânimo, o desconsolo, ele passa a ser uma triste realidade na nossa vida. Então, meus irmãos, tenhamos outra visão, tenhamos outro comportamento, e que nós vejamos, eu, você, todos nós, as Escrituras como recurso que Deus nos dá, para que a gente aprenda quem é Ele, para que a gente entenda qual é a sua vontade, e cada vez mais perseveremos no seu caminho, cada vez mais aguardemos com esperança a concretização das benditas promessas que Deus ele tem reservadas para o seu povo, sobretudo as promessas de salvação. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é clara e ela proporciona iluminação. A palavra de Deus é clara e ela proporciona iluminação. É a primeira afirmativa que a gente destacou aqui de Davi, baseada aqui no Salmo 19, versículo 8, parte B do versículo 8. Então, meus irmãos, a gente já viu o quê? Somando com o nosso último estudo, 4 afirmativas de Davi, declarações que ele faz e efeitos relacionados à palavra. Vamos para o quinto agora? Então, ó, a palavra de Deus, ela é límpida e eterna. A palavra de Deus, ela é límpida e eterna. Olha só o versículo 9, parte inicial do versículo 9. Ele diz, ó: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Essa expressão aí, temor do Senhor, que Davi coloca, descrevendo através dela a palavra, se refere à Bíblia como um padrão de adoração. Essa palavra temor, que Davi coloca aqui, referindo-se à palavra, descreve a Bíblia como um padrão, como um modelo de adoração. O temor do Senhor, de acordo com o ensino da palavra, traz a ideia das ordens, traz a ideia das verdades que promovem a devida reverência que nós devemos ter a Deus, a devida reverência que a gente deve ter ao Senhor, consequentemente a sua adoração. A gente só adora a Deus de maneira correta, a gente só adora a Deus de maneira certa quando a gente teme ao seu nome. Concordam comigo? E como é que a gente vai temer a Deus? Como é que a gente vai temer ao nome de Deus? Quando a gente entende quem Ele é, quando a gente entende as suas ordens, quando a gente entende a seriedade da sua palavra. Então isso impacta, positivamente falando, a nossa postura quanto ao quê? A adoração. Não só nos levando à adoração, mas nos fazendo adorar
da maneira que satisfaz esse Deus, da maneira que satisfaz esse Senhor. Então, como é que a gente deve enxergar a Bíblia? Como é que a gente deve enxergar a palavra do Senhor? Como o nosso manual de adoração. Quando você compra um objeto, sobretudo um objeto eletroeletrônico, você vai ver, ele vai ser sempre acompanhado com um manual. E aí você faz o quê? Você lê aquele manual para você saber todas as propriedades daquele produto, para que você possa utilizar aquele produto corretamente e assim evitar que você venha a quebrá-lo, a danificá-lo. Então, a nossa adoração também, meus irmãos, a gente tem um manual que nos conduz ao dia da adoração, à forma da adoração, a tudo que envolve a adoração. E que manual é esse? É a palavra de Deus. Quando ela nos coloca quem Deus é, melhor dizendo, nos chamando à devida reverência, nos chamando ao devido respeito quanto a Deus. Olhem aí, livro de Jó 28. Temor nesse sentido, de nos promover a verdadeira reverência, o verdadeiro respeito a Deus, consequentemente, a verdadeira adoração. Jó 28. Jó 28. Olha só. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal e o entendimento. Então, o temor a Deus é vida assim, visto assim: sabedoria, afastamento do mal, entendimento. E é esse temor que nos leva a quê? A adoração, a exaltação do nome do Senhor. Então veja, para Davi, as Escrituras Sagradas se constituía em seu manual de adoração. E é interessante porque dentro desse mesmo versículo 9 do Salmo 19, Davi ele destaca uma outra característica da palavra, dentro dessa perspectiva que a gente deve ter como nosso manual de adoração. Ele fala, conforme nós temos aí, o temor do Senhor, ele é o quê? Ele é límpido. A palavra límpido aqui significa sem pecado. A palavra límpido aqui significa sem mancha. A palavra límpido aqui significa sem sujeira. Então, veja, a Bíblia nos ensina a maneira correta, a maneira certa de nós praticarmos uma adoração que não seja corrupta, que não seja pecaminosa, que não esteja aquém ou desobedecendo aquilo que o Deus Santo nos recomenda para a sua adoração. Então, a palavra límpido aqui tem essa ideia, tem a ver com aquilo que não é pecaminoso, com aquilo que não é corrupto, com aquilo que não é mal. Então, jamais a Bíblia vai lhe conduzir para uma adoração que seja pecaminosa, que seja corrupta, que seja mal, que desonra a pessoa de Deus ou a sua vontade. Não, jamais. Então, é dela que a gente precisa para saber aquilo que Deus requer e desta forma nós prestarmos uma verdadeira adoração. Veja o que Cristo disse à mulher samaritana nesse sentido. Abram aí, por favor, Evangelho de João, capítulo 4. Eu queria fazer aqui uma comparação entre a perspectiva dos samaritanos e a perspectiva dos judeus dentro da relação com a palavra. Abram aí, João, capítulo 4. João, capítulo 4. Versículos 22, 23 e 24. Olhem só, a gente está aqui no diálogo que Cristo ele está tratando com a mulher samaritana. Entra num momento da conversa onde se fala sobre adoração, e aí Cristo aproveita e fala algumas coisas aqui interessantes, e eu queria chamar a atenção nesse sentido, dentro do ponto que a gente está considerando. Olha só o que ele fala aqui, versículo 22, ó. Em relação aos samaritanos: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Os samaritanos, meus irmãos, eles haviam feito seu próprio lugar de adoração, Monte Gerizim. Os samaritanos, eles não reconheciam todo o Antigo Testamento como a palavra de Deus, apenas o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros. Por outro lado, os judeus adoravam em Jerusalém. Por outro lado, os judeus reconheciam todos os livros do Antigo Testamento. Por isso Cristo aqui faz essa comparação. Os samaritanos não adoravam a Deus corretamente.
Por quê? Não tinha um conhecimento completo da palavra, não reconhecia todo o Antigo Testamento como livro de Deus, logo eles tinham prejudicado a sua adoração. Tanto é que até mudaram o lugar da adoração, não iam para Jerusalém e pensavam que podiam adorar a Deus de maneira aceitável somente indo lá no Monte Moriá. Cristo disse: não, vocês estão errados, não, vocês estão equivocados. Por quê? A Bíblia é o nosso manual de um culto puro, de um culto santo ao nosso Senhor. E ele segue, versículo 23, olha só: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa adoração em verdade, dentre várias coisas, significa uma adoração conforme a verdade de Deus, uma adoração conforme aquilo que Ele ensina nas Escrituras Sagradas. Infelizmente as pessoas imaginam formas, maneiras, meios de adorar a Deus conforme os anseios e os desejos do seu coração. Contudo, esse tipo de adoração é rejeitada por Deus. Deus não aceita, Deus não quer. Ele só aceita a adoração conforme a sua palavra. Ele só aceita o seu louvor conforme ele preceitua nas Escrituras Sagradas. Longe disso não tem adoração. Longe disso não tem adoração. Isso fica muito claro a partir do ensino de Davi, confirmando-se aqui com o ensino de Jesus Cristo. Então veja, meus irmãos, então percebam, minhas irmãs, a Bíblia é o nosso manual de adoração, e ela é límpida, ou seja, livre de qualquer corrupção. Qual é o efeito que ela gera? Qual é o efeito que ela produz? Davi fala, finalzinho do versículo 9, da parte A do versículo 9, qual é o efeito? A Bíblia, ela é eterna, por isso Davi diz: permanece para sempre. Permanece para sempre. Aí você pode perguntar: por que a palavra de Deus permanece para sempre? Porque a palavra de Deus, ela é eterna. Simples, meus irmãos, simples, minhas irmãs. Somente aquilo que é corrupto, somente aquilo que está maculado com o pecado é passível de ser destruído, não é verdade? Aquilo que é corrupto, aquilo que está relacionado ao pecado é passível de ser destruído. Tanto é que lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, o apóstolo Paulo fala: o salário do pecado é a morte, é a destruição. Se na Bíblia não há nada corrupto, se a Bíblia não há nada pecaminoso, qual é o resultado? Ela não vai ser destruída, muito pelo contrário, ela vai viver e viver eternamente, ela vai permanecer e permanecer eternamente, ela vai reproduzir o caráter do seu autor. Deus, ele é eterno, e a sua palavra, ela é eterna. Deus não é maculado pelo pecado, Deus não é atingido pela corrupção humana. Logo, a palavra que ele escreve, automaticamente, assim como ele é, também vai ser eterna. Por isso Davi diz que no caso aqui, a palavra de Deus, ela permanece eternamente, ela é eterna. Então a gente deve ter essa perspectiva, meus irmãos, a gente deve ter essa ideia, minhas irmãs, de ver as Escrituras Sagradas como nosso direcionador permanente, contínuo, eterno, de como adorarmos ao nosso Deus, de como adorarmos ao nosso Criador. Foi aquilo que nós falamos agora há pouco. A imaginação humana, ela é muito fértil para produzir uma adoração que desagrada a Deus. Se não bastasse isso, o próprio Satanás, ele fica tentando distorcer aquilo que está envolvido na adoração, para que Deus não possa recebê-la, porque ele sabe, se ele nos desvirtuar quanto à adoração, ele vai nos desvirtuar quanto à nossa obediência a Deus. Se Satanás nos desvirtuar quanto à forma correta de adorar, ele também nos desvirtuará quanto à forma correta de obedecermos a Deus. Então, para evitarmos esses erros, para evitarmos esses pecados, o que é que a gente deve fazer? Nos voltar para a palavra, para a simplicidade, para aquilo que ela ensina, do que Deus quer, naquilo em que Ele se deleita, para que a gente possa render a Ele todo o nosso louvor, para que a gente possa render a Ele toda a nossa adoração. Então, a palavra de Deus, conforme Davi aqui fala, ela é límpida, e como consequência, ela permanece para sempre. A palavra de Deus é verdadeira e justa. A palavra de Deus, ela é verdadeira e justa. Onde é que a gente encontra isso? A parte B do versículo 9. A parte B do versículo 9 é outra declaração que Davi faz. Ele diz: os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos.
Essa expressão que Davi usa aqui, juiz do Senhor, referindo-se à palavra de Deus, veja, tem a ver com as sentenças vindas de Deus para os pecadores, de acordo com aquilo que ele revela em sua palavra. Está dentro disso aí, Kenny, que a gente acabou de falar, porque nas escrituras sagradas você encontra justamente isso, as sentenças, os juízos, os vereditos de Deus contra o pecado, e que ele deixou registrado aonde? Na palavra do Senhor. Então, quando a gente tem essa compreensão, quando a gente tem essa percepção, a gente enxerga a Bíblia, veja bem, como o padrão através do qual Deus usará para julgar as pessoas no último dia. Veja que coisa fantástica, meus irmãos, veja que coisa maravilhosa. A palavra de Deus, ela vai ser o parâmetro que Deus utilizará para punir o ímpio no julgamento final. Aí você fala, e o justo? A gente já está absolvido pelo sangue de Jesus Cristo. Cristo disse o quê? Justificados, pois, temos paz com Deus por meio do Senhor, por meio de Jesus Cristo. Então, a gente não passa pelo julgamento. É diferente do ímpio. Obrigatoriamente ele passará pelo julgamento. E qual vai ser o parâmetro? O que é que Deus utilizará para poder julgar esses ímpios? Ele vai julgar o quê? Ele vai usar o quê? Vai usar a sua palavra. Aí você pode perguntar, onde é que a gente vê isso? Em vários cantos da Bíblia. Vou pegar pelo menos 2. Abram aí, Evangelho de João capítulo 12. Evangelho de João capítulo 12. É interessante que a Bíblia serve para nós agora, e ela vai ser utilizada por Deus para punir os ímpios na eternidade. Ninguém vai ficar com desculpa. Evangelho de João capítulo 12. Palavra do Senhor Jesus Cristo. Versículos 47 e 48. Evangelho de João capítulo 12, versículos 47 e 48. Isso aqui, meus irmãos, é muito sério mesmo, sabe? Porque às vezes as pessoas ficam brincando com a palavra. Os descrentes, eles ficam brincando com a palavra. Não sabem eles que a própria palavra irá julgá-los. Não sabem eles que a própria palavra irá julgá-los. E é nisso que eu vejo que vai ser um tormento eterno também, sabe? Essa consciência que vai arder, doer na vida dos ímpios. A palavra que eles tanto desprezaram vai ser o parâmetro usado por Deus no seu julgamento, na sua punição. Olhem só, Evangelho de João capítulo 12, versículos 47 e 48. Olha só o que Cristo disse, ó: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Muito bem, versículo 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Quem? A própria palavra que tenho proferido. Este o julgará quando? No último dia. É aquela questão. O pastor Armando dizia uma frase interessante, eu nunca esqueço, né, em relação às pessoas que desprezavam a palavra e que ridicularizavam e que não aceitavam a palavra de Deus. O pastor Armando dizia: se você crê, tudo bem na palavra, se não crê, vai para o inferno do mesmo jeito. Então, não tem o que fazer. Mais ou menos é o que Cristo está dizendo aqui, entendeu? Palavra de Cristo, quem a rejeita vai ser julgado por ela. Quando? No último dia. Então, é isso que Deus vai usar para a condenação. Romanos capítulo 2, versículo 16. Romanos capítulo 2, versículo 16. Aqui Paulo ele é mais enfático nesse sentido. E ele mostra essa triste realidade que atingirá os ímpios. Olha só o que Paulo fala. Romanos 2,16. Romanos 2,16. Ele diz o seguinte, ó: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, fazer o quê? Julgar os segredos dos homens, através de quê? De conformidade com o meu evangelho. O meu evangelho para aqui é a palavra de Deus, né? O evangelho que Deus o inspirou para que ele pudesse escrever. Então, acontecerá isso, meus irmãos. O evangelho de Cristo, a palavra de Cristo, será o parâmetro que Deus utilizará para julgar e punir os ímpios. Então, a gente deve ver as escrituras dessa forma também. Nela você encontra o padrão que vai ser utilizado para o julgamento final, e os juízos, os vereditos, as condenações divinas.
É interessante porque, de acordo com a afirmativa de Davi aqui, ele fala que esse juiz de Deus, vendo a palavra como o padrão de julgamento, ela é o quê? Ela é verdadeira. Por isso que ele fala, os juízos do Senhor são verdadeiros. O que significa dizer? Que Deus sempre julga através da verdade. Deus sempre julga através daquilo que é verdadeiro. Ele é juiz, mas não só juiz. Deus, ele é o reto juiz. E tudo aquilo que ele faz é verdade. A palavra que ele usa é verdade. Por isso que a palavra de Deus, ela é verdadeira. Essa é uma das suas características. Estão lembrados, lá na oração sacerdotal, João 17, versículo 17, Cristo orando ao Pai dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, se a palavra de Deus ela é verdadeira, se ela reflete o caráter verdadeiro de Deus, se nela não há mentira, se ela não há engano, ele vai utilizá-la para julgar as ações das pessoas, julgar as suas atitudes, julgar as suas motivações. Então vai ser esse padrão, esse parâmetro que ele utilizará. A palavra de Deus ela é verdadeira. E como consequência, e Davi fala também aqui no versículo 9, a palavra de Deus ela é o quê? Ela é justa. Ela é justa. Os juízes do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Então, quando Deus julga e usa a palavra, quando Deus julga e usa a verdade, não existe injustiça. Por quê? Tudo aquilo que ele denuncia de impiedade, tudo aquilo que ele denuncia de pecado, reflete a verdade. Então, não vai haver desculpa, meus irmãos, no último dia. Não vai haver justificativa, minhas irmãs, no último dia. Quando Deus, ele passar em rosto tudo aquilo que as pessoas fizeram, em desconformidade com a sua palavra, mostrando suas intenções, suas ações, suas palavras, seus pensamentos, eu imagino que vai ser isso. Vai se passar como se fosse uma reprise da vida de cada um deles, mostrando cada uma das suas rebeldias. A palavra de Deus dizia isso, você fazia isso. A palavra de Deus recomendava isso, você se comportava dessa forma. Com todas as pessoas, de sorte que quando Deus pronunciar o seu julgamento, está condenado, as pessoas estarão conscientes. Elas não estarão ali injustiçadas, elas estarão ali pelo motivo justo dos seus pecados, das suas transgressões, e Deus usará a palavra justamente para isso. Então, é por isso que a gente deve ver com seriedade isso, no sentido de que a gente prega a palavra, a gente mostra as exigências de Deus, e muitas vezes as pessoas rejeitam a palavra. Quando isso acontece, às vezes, humanamente falando, a primeira atitude que a gente tem, o primeiro sentimento que vem no nosso coração é de ficar com raiva daquela pessoa. Não, meus irmãos, fiquemos com misericórdia, tenhamos compaixão, porque vai ser essa mesma palavra que a gente anunciou, vai ser esse mesmo evangelho que a gente pregou, que ela rejeitou, que vai condená-la no dia final. Então, isso deve servir para nós, para desenvolver a nossa compaixão, a nossa misericórdia e a nossa paixão pelas almas perdidas. Como diz a palavra de Deus, pregando em tempo e fora de tempo, na perspectiva de que Deus possa lhes dar o arrependimento para reconhecer a verdade, porque se isso não acontecer, não restará nada mais para elas, senão o juízo de Deus, o juízo divino sobre as suas vidas. Então, tenhamos essa compaixão, então, tenhamos esse dó, então, tenhamos essa pena em relação a estas pessoas. Então, a palavra de Deus, conforme Davi aqui nos ensina, elas são verdadeiras e todas elas são igualmente justas. Todas elas são igualmente justas. Ok, meus irmãos? Alguma dúvida, alguma pergunta dessas 6 afirmações que Davi faz aqui? Dessas 6 afirmativas que Davi ele faz aqui? Veja, são 6 afirmativas, 6 características e 6 efeitos da palavra de Deus. A lei do Senhor, ela é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o nosso coração. Os mandamentos do Senhor são puros e iluminam os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. 6 descrições,
6 características e 6 efeitos da palavra de Deus na nossa vida, na vida dos seres humanos. E o que é que isso nos ensina? Nos ensina uma verdade, que Deus, através das Escrituras, nos dá o quê? A sua palavra suficiente, a sua palavra que é o bastante para nós. A gente não precisa de mais nada, meus irmãos, a gente não precisa de mais nada, minhas irmãs. Se você quer conhecer a Deus, se você quer saber a vontade de Deus, se você quer entender o caminho da salvação, não tem outro caminho. Qual é o caminho que a gente tem? As Escrituras Sagradas. Aqui você encontra a perfeita revelação de Deus, a perfeita revelação da verdade de Deus, a perfeita revelação do caminho de Deus para a nossa salvação. E diante disso, o que é que a gente deve fazer? Diante disso, quais são os desafios que a gente deve encarar? Uma vez que a gente compreende a palavra dessa forma, uma vez que a gente enxerga as Escrituras dessa maneira, qual deve ser o nosso compromisso? Quais devem ser as nossas responsabilidades? De maneira bem rápida mesmo, eu queria considerá-las aqui na parte final. A primeira delas, diante disso, de você entender e encarar a Bíblia como suficiente, o bastante para a sua vida, a primeira coisa que a gente deve fazer, o primeiro comportamento que a gente deve ter, é desejar e desfrutar cada vez mais desta palavra na nossa vida. Desejar e desfrutar cada vez mais dessa palavra nas nossas vidas. Vejam aí, Salmo 19, versículo 10. Salmo 19, versículo 10. Veja que versículos 7, 8 e 9, Davi faz as 6 afirmativas, Davi dá as 6 características, Davi mostra os seus efeitos. Então, qual era o impacto que isso tinha na sua vida? Em virtude dele enxergar as Escrituras Sagradas como suficientes. Olha só o que ele diz aqui, versículo 10. Quanto a essa mesma palavra, olha, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, aquele ouro puro, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Já pensou, meus irmãos, você valorizar a palavra mais do que dinheiro? E não é qualquer dinheiro aqui, no caso aqui, ouro depurado. Entre um e outro você optar pela palavra. Não é à toa não que Davi ele era reconhecido como um homem segundo o coração de Deus, porque muitas vezes, por qualquer coisa, a gente despreza essa palavra, às vezes gastando tempo com aquilo que não edifica, às vezes investindo muito tempo no nosso trabalho, às vezes nos esforçando colocando muito esforço naquilo que é vão, às vezes investindo muito nosso tempo em entretenimento, às vezes por qualquer coisa a gente substitui a palavra. Davi não, a desejava mais do que ouro, a desfrutar mais do que o mel destilado dos favos. Então devemos ter esse compromisso, aceitar esse desafio em relação à palavra, no sentido de quê? De nós a desejarmos e a desfrutarmos em nossas vidas. Mas não só isso. Em segundo lugar, uma vez que a gente entende que a Bíblia é suficiente, uma vez que a gente entende que as Escrituras elas são suficientes na nossa vida, o que é que a gente deve fazer? Se corrigir pelas Escrituras. Versículo 11, parte A. Olha só o que Davi fala aqui, versículo 11, parte A. Além disso, por eles se admoesta o teu servo. A palavra admoestar aqui significa dizer, tem a ver com correção. Então Davi está dizendo aqui, que através da palavra de Deus ele se corrigia. Através da palavra de Deus ele abandonava aquilo que era ruim e adotava aquilo que era bom. Então a gente também deve ter essa perspectiva quanto à palavra. Muitas vezes ela vai bater mesmo na nossa vida, muitas vezes ela vai solapar o nosso coração. Deixe, abra seu coração, aceita a correção, muda a sua vida e assim cresça em termos espirituais. E por fim, o que é que a gente deve fazer em relação à palavra, uma vez que a gente compreende que ela é suficiente? Obedeça e seja abençoado. Obedeça e seja abençoada. Versículo 11, parte B. Versículo 11, parte B. Olha só. Além disso, por ele se admoesta o teu servo. Olha só agora, em os guardar a grande recompensa. Em guardar o que? A palavra. Há o que? Grande recompensa, grande retorno, retribuição de Deus em relação às nossas vidas. Meus irmãos, grandes bênçãos aguardam aquelas pessoas que se submetem à palavra, procuram se corrigir por ela e procuram obedecê-la na sua vida. Não é fácil, é um caminho difícil, mas pode ter certeza de uma coisa: Deus honrará a nossa obediência, Deus honrará a nossa sujeição,
Deus honrará a nossa fidelidade. E mesmo que Ele não honre, mas no caso aqui é porque Ele está prometendo, mas mais vale a pena seguirmos no caminho da retidão. Então, aceitemos esse desafio de encararmos com seriedade a palavra, nos sujeitarmos à palavra, desejarmos a palavra, buscarmos a palavra, nos corrigirmos pela palavra. Para quê? Para que nós experimentemos as recompensas que Deus tem reservadas para aquelas pessoas que assim procedem, para aquelas pessoas que assim agem. Então, que Ele, Deus, nos abençoe, que Ele, Deus, aplique a sua palavra no nosso coração e cada vez mais vivamos essa suficiência das Escrituras, essa suficiência da Bíblia Sagrada em nossas vidas, para a honra e para louvor do nosso Deus, para a honra e para louvor do nosso Senhor. Que Ele nos abençoe. Amém.